Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma questão algébrica de dinâmica, né? Usaremos aqui as leis de Newton, questão da UDESC. Em resumo, a questão me dá 5 afirmativas, né, como vocês podem ver, e pede quais são as verdadeiras. Então vamos analisar uma a uma para chegarmos à resposta. Na primeira, o texto me diz que a condição de equilíbrio é dada quando a massa mzinho é igual a massa mzão, portanto, a aceleração do sistema é nula. Em questões de leis de Newton, eu gosto de fazer o diagrama de forças, desenhar todas as forças que atuam sobre os corpos. No caso aqui, nós temos dois blocos. Eu vou desenhar as forças que atuam em cada um dos blocos. Peso M para baixo, e para cima, nós temos a força de tração. Lembre que tração é uma força que surge em corda, cabo e fio, sempre saindo do corpo que você está observando. No caso, o bloco M é saindo dele, por isso, tração para cima. Nós temos do outro lado um bloco Mzinho, que tem um peso Mzinho para baixo, e para cima nós temos tração. Essas trações são iguais porque nós temos apenas uma corda aqui, tá? Como eu tenho uma polia fixa e apenas uma corda, eu tenho apenas uma tração. Como o texto fala da condição de equilíbrio, o equilíbrio acontece quando a força resultante é igual a zero. Lembrando que aqui a gente está falando de equilíbrio do ponto material. Força resultante vai ser zero. E para a força resultante ser zero, eu preciso que a tração seja igual ao peso do bloquinho Mzinho e preciso que a tração seja igual ao peso do bloco Mzão. Isso para cada um dos blocos. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? Que os pesos dos blocos devem ser iguais. Lembrando que se a força resultante é zero, isso implica que a aceleração também é zero. Logo, a afirmativa 1 está verdadeira, certo? Bom, para analisarmos a afirmativa 2, que diz que para mzão maior que mzinho, ou seja, eu não tenho mais o equilíbrio, o texto me diz que a subtração das massas é inversamente proporcional à aceleração do sistema. Como o sistema não está em equilíbrio, quer dizer que ele tem aceleração, então eu vou aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Como mzão é maior que mzinho, quer dizer que o bloco mzão desce e o bloco mzinho sobe. A segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, deve ser aplicada em cada um dos blocos. Como sabemos que o mzão desce, eu vou colocar força no sentido do movimento menos a força contrária, que é a tração, igual a mzão vezes aceleração. Da mesma forma que o mzinho sobe, por isso tração positiva, e o peso do mzinho para baixo, o contrário ao movimento, então vai ficar mzinho aceleração. O que eu posso fazer? Que eu posso somar aqui essas equações. Quando eu somo as equações, as trações são cortadas. Substituindo o peso por massa vezes gravidade, nós teremos mzão vezes g menos mzinho vezes g igual a mzão vezes a mais mzinho vezes a. A gente precisa fazer aparecer a subtração das massas. Para aparecer, é só colocar a gravidade em evidência. Quando eu coloco a gravidade em evidência, vai ficar mzão menos mzinho. E aí, do outro lado, para poder analisar com aceleração, eu coloco a aceleração em evidência e eu terei mzão mais mzinho. Para podermos saber se essa subtração é diretamente ou inversamente proporcional à aceleração, eu vou ter que lembrar que numa equação, numa relação onde não há frações, quando as grandezas aparecerem multiplicadas, como é o caso da gravidade e dessa subtração,
da aceleração do sistema e dessa soma, as grandezas serão inversamente proporcionais. Se cada grandeza aparecer em um membro, elas serão diretamente proporcionais. Isso quer dizer que, como mzão menos mzinho apareceu em um membro e a aceleração apareceu em outro membro, na ausência de frações, reforçando, elas serão diretamente proporcionais, então, e não inversamente. Portanto, a afirmativa 2 está falsa, certo? Pegando o mesmo gancho, na 3 ele diz também mzão maior que mzinho, ou seja, a mesma situação da afirmativa 2, o texto me diz que a soma das massas é diretamente proporcional à aceleração. Veja, a soma das massas aparece multiplicando a aceleração. Portanto, elas são inversamente proporcionais, ou seja, a afirmativa 3 está falsa. 4. Fora da condição de equilíbrio, ou seja, numa situação parecida com a afirmativa 2. A aceleração do sistema é diretamente proporcional à aceleração gravitacional. Verdade, porque a aceleração do sistema aparece em um membro e a aceleração da gravidade aparece em outro. Como não temos frações, isso caracteriza o fato de serem grandezas diretamente proporcionais, certo? Então a 4 é verdadeira. A quinta diz: fora do equilíbrio, os módulos das acelerações dos blocos são iguais, verdade, tá? A aceleração do bloco M, essa aceleração aqui é a aceleração do bloco Mzão e do bloco Mzinho, já que eles estão ligados. Só que o texto diz que os sentidos são opostos. É verdade. Por que que é verdade? Porque o bloquinho Mzão, ele desce. Então a aceleração é para baixo. E o bloco Mzinho, ele sobe. Portanto, a aceleração é para cima. É a mesma direção, tem o mesmo módulo, o mesmo valor numérico, só que os sentidos são opostos. Para o Mzão é para baixo, para o Mzinho é para cima. Beleza? Se te ajudou, deixa aquele joinha, se inscreve para dar uma força. Um abraço, até a próxima.